Olá, então falaremos de direito do trabalho e teremos um tópico mais específico para falar, acredito que não esgotando o tema, direito da mulher no direito do trabalho. Inicialmente é importante fazer uma alusão à Constituição Federal, que no artigo 5º, inciso 1º, fala que homens e mulheres devem ser tratados de maneira igual na forma da lei. Mas essa igualdade não é formal, é uma igualdade substancial, tratar os desiguais na medida de sua desigualdade. A máxima que vem do Aristóteles e que foi muito bem celebrada no Brasil por Rui Barbosa. Ainda na Constituição Federal de 88, no artigo 7º, inciso 20, nós temos, são direitos sociais, direitos do trabalhador, a previsão da proteção do mercado de trabalho da mulher, com incentivos específicos. E no mesmo artigo 7º, inciso 30, a proibição de diferença de salários com base em critérios de admissão por motivo de sexo, idade, cor, estado civil. Na CLT, nós veremos dispositivos que mais ou menos reproduzem esse pensar constitucional. A CLT e legislação esparsa têm uma série de previsão de direitos que a mulher tem para evitar abusos, porque a mulher é mais frágil fisicamente, mais frágil biologicamente, e nós vivemos um país de opressão à mulher, de violência à mulher, um país que tem manifestações machistas, misóginas, uma cultura de patriarcado. Então é bom que a lei proteja a mulher, especialmente em relações de trabalho. O artigo 372 da CLT, ele é claro em dizer que existe a necessidade de uma isonomia entre homens e mulheres, e vamos considerar novamente que é uma igualdade substancial e que a mulher deve ser considerada como alguém que forma uma minoria social oprimida e que tem, em relação ao homem, limitações físicas e biológicas. Por outro giro, o artigo 377 da CLT é um dispositivo de ordem pública. Ele veda a redução do salário da mulher. A mulher não pode ter um salário inferior ao do homem, salvo naquelas hipóteses de negociação coletiva para evitar a demissão em massa, salário-condição. A irredutibilidade salarial da mulher e a equiparação salarial devem ser garantidas. Na prática é assim? Não, mas é um absurdo não ser. Cabe ainda elencar o 611b, inciso 30, que diz que os direitos e garantias das mulheres previstos na CLT não podem ser suprimidos por convenção ou acordo coletivo, negociação coletiva. Portanto, esse rol não pode ser suprimido por negociação ou convenção coletiva. Aqui não vale a máxima, o acordado vale mais que o legislado. E aí nos cabe um estudo mais pormenorizado do artigo 373, letra A, que elenca uma série de direitos e vedações no que tange mulher e outras figuras que sofrem eventuais preconceitos. Por exemplo, nós podemos dizer que veda-se anúncios de contratação de emprego que tenham referência, que tenham base em sexo, idade, cor, situação familiar, salvo quando a atividade exigir. Em outro giro, ainda no artigo 373-A, é vedado impedir acesso ou adotar critérios subjetivos para deferimento ou aprovação em concurso em empresas privadas
em razão de sexo, idade, cor, situação familiar, atestado de gravidez ou esterilidade. Hoje a jurisprudência diz que isso inclusive é aplicado para sociedades de economia mista, para empresas públicas, porque elas têm regime de direito privado, contratam seletistas, então nós podemos pensar na aplicação desse dispositivo. Ainda, artigo 373-A, existe a vedação de recusar emprego, promoção ou gerar dispensa de trabalho em função de sexo, idade, cor, situação familiar, gravidez. São abusos que mais tarde a gente vai observar que configuram, inclusive, crime. Ainda no artigo 373-A, existe a exigência de que não pode existir a obrigação, o empregador não pode compelir atestado de gravidez para promoção ou para acesso a emprego. Ainda dentro do artigo 373-A, não cabe exigir atestado de esterilidade ou gravidez para admissão em trabalho ou permanência no trabalho. São vedações para proteger a mulher no mercado de trabalho. O artigo 373-A, ele veda nas relações de emprego, nas relações privadas, a revista íntima, que é algo extremamente invasivo, e eu inclusive faço a seguinte alusão. Nós aqui podemos correlacionar isso com a eficácia horizontal dos direitos fundamentais. O que é eficácia horizontal dos direitos fundamentais? Estejam com o estudo de constitucional em dia. Ou seja, os direitos fundamentais também se aplicam nas relações privadas e não só nas relações entre cidadão e Estado. Logo, a relação entre empregador e empregado também é regida por direitos fundamentais e a revista íntima ofende a dignidade da pessoa humana, ofende direitos fundamentais, então tem íntima correlação com a eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Continuando, é um elenco extenso de previsões na CLT e legislação esparsa sobre direitos e vedações contra a mulher. A discriminação salarial por sexo ou etnia, além das verbas rescisórias, no caso de desligamento, gera uma multa de 50% do limite máximo do regime de previdência social. Também devo falar de implicações criminais no caso de ofensas a direitos das mulheres na CLT e vedações no trato com empregadas. Segundo o artigo 2º da Lei 9.029 de 95, é crime a exigência de teste de gravidez ou demonstrativo de esterilização para acesso ou promoção em emprego, bem como é crime exercer políticas que obrigam o controle de natalidade. São crimes e cuja pena é detenção de 1 a 2 anos, mas aí vai caber a Lei 9099/95 e a composição civil de danos ou a transação penal. É sempre importante de estudar direito do trabalho, correlacionando com outros ramos do direito. Também é importante dizer que o monitoramento de e-mail de empregada só pode ser o monitoramento de e-mail corporativo. E-mail pessoal de empregada, empregado, não pode ser monitorado. Isso é um abuso e entendo até que pode gerar rescisão
indireta. Cabe falar de limites físicos no exercício do trabalho da mulher em um comparativo com o homem. Segundo o artigo 198 da CLT, o homem pode exercer atividades que têm limites físicos, de carregar coisas, por exemplo, até 60 quilos. Já a mulher, segundo o artigo 390, exerce atividades cujo limite é 20 quilos em trabalho contínuo e 25 quilos em trabalho ocasional. Agora, é de bom tom dizer que não cabem estas previsões em caso de remoção de material por impulsão ou tração sobre trilhos, carrinhos de mão ou aparelhos mecânicos. Cabe falar da dispensa discriminatória com motivos sexistas, misóginos, o preconceito contra a mulher, o preconceito contra a grávida. Isso gera danos morais, gera o direito de reintegração e reintegração com salários do período de afastamento e o pagamento do dobro do período afastado. E há uma previsão disso ser crime no artigo 4º da Lei 9029/95. Finalmente, cabe falar do trabalho aos domingos. Isso é regido pelo artigo 386 da CLT. No que concerne mulheres, elas podem trabalhar domingo, preferencialmente a folga é domingo, mas existem atividades que permitem o trabalho domingo, só que no que concerne a mulher, ela tem que ter folga de 15 em 15 dias, explicando. Ela trabalha um domingo, trabalha um segundo domingo e no terceiro ela folga. Por hora é isso. Falaremos mais de trabalho da mulher e em mais vídeos de trabalho do menor. Por hora é isso.